Graça e paz, irmãos. A gente vai começar aí mais uma aula, dessa vez um pouco diferente. Dessa vez aí a gente está fazendo a aula gravada aí devido aos problemas técnicos, né? Mas a gente vai tentar ser mais dinâmico para que a aula possa produzir realmente conteúdo aí para que você entenda, aprenda, né? E peço a sua atenção aí, tudo que eu for falando aqui está de acordo com a sua apostila. Vou citando aí as páginas que estão aí e tome caneta e papel, anote, assista essa aula com calma, com tranquilidade, que eu tenho certeza que vai ser extremamente proveitoso aí para você. Lembrando que a gente está no módulo de número 5, História da Igreja aqui do nosso curso, e a gente está na aula de número 3, Igreja Reformada. Então, pegando um gancho no que a gente falou na aula de número 2, na aula passada, né? Nós terminamos a aula falando sobre os pré-reformadores. Nós falamos ali basicamente sobre 3 pré-reformadores. Os pré-reformadores recebem essa nomenclatura dentro da historiografia posteriormente, né? Naquele momento ali eram homens que estavam se levantando contra a igreja, mas não baseado em algo que eles achavam de livre e espontânea vontade. Não, eles tinham um princípio. Que princípio esse? Sagradas Escrituras. Eles tinham a Bíblia como regra de fé e enxergavam que o que estava ali ao entorno e dentro da igreja era algo que não condizia mais com a igreja bíblica. Então eles começaram a gritar ali, a se manifestar publicamente, a escrever contra a autoridade papal e contra as coisas que vinham acontecendo. Isso no final da Idade Média. Lembrando que a Idade Média é o período de tempo que está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Isso entre o século, esse tempo ele é do século V ao século XV. Então nesse momento aí, a gente tem esses caras se levantando aí, sendo realmente tochas aí na escuridão. Então nós falamos sobre o Wycliffe, lá na Inglaterra, nós falamos sobre o John Hus, lá na Boêmia, mais conhecida como República Tcheca aí nos dias atuais, e nós temos também o Jerônimo Savonarola lá na Itália. Nós temos esses 3 caras aí que encabeçaram aí esse grito contra a igreja estatal ali na época, né? Porque a gente não tem mais a figura do imperador romano, não temos mais o Império Romano, que já havia caído já há muito tempo, né? Mas falando de Ocidente, mas a gente tem aí, como vimos na aula passada, o Sacro Império Romano. Então a gente chega no século XVI e para a gente falar da reforma protestante, já que a gente tem os pré-reformadores, no século XVI a gente tem aí propriamente dito essa reforma acontecendo. Mas não era a vontade nem dos reformadores nem dos pré-reformadores um rompimento com a igreja. Eles queriam reformar a igreja de dentro para fora. Mas isso não é o que aconteceu, né? Com o início dessa reforma, a gente tem um cara que a gente não poderia deixar de falar, e na apostila de vocês aí, ele é referenciado na página de número 18, que é o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, aí, como vimos na aula passada, ele vem exatamente 100 anos depois do John Hus. Lembrando que tanto o John Hus como o Savonarola, eles passaram aí, foram condenados à morte, né? E morreram aí. Hoje, como cristãos, a gente olha para esses eventos e os enxerga como mártires da fé cristã, né? Mas na época eles não eram enxergados dessa forma pela igreja, muito menos pelo império. Então a gente tem aí, 100 anos depois do Hus, o Martinho Lutero. 100 anos depois da morte do Hus, o Martinho Lutero, lá na Alemanha. Ele era um alemão que ingressou na universidade ali porque o pai dele queria que ele fosse um jurista. Só que teve um fato que mudou a vida dele, porque ele já era um cara que tinha uma peculiaridade ali, ele tinha um certo medo de Deus, né? Um temor excessivo. E um fato que mudou a vida dele completamente foi um raio que quase o acertou, ele quase morreu. Esse raio caiu numa árvore e a partir desse dia aí, o Lutero acabou entrando para uma ordem monástica, a ordem agostiniana, que era a ordem monástica mais rígida da sua época. Ele se tornou um monge e aí, posteriormente, ele foi dar aula na universidade de Wittenberg e ser pároco na igreja de Wittenberg. Ele acabou tomando gosto pela teologia. Isso antes do episódio do raio, ele já tinha pego um gosto pela teologia. Vale ressaltar que nós falamos dos irmãos da vida comum na primeira aula.
aquele grupo ali onde tanto clérigos como leigos andavam juntos e estudavam as escrituras e procuravam buscar fazer boas obras, né? Esse grupo ali que se inicia na Holanda, esse movimento se inicia na Holanda e se estende para a Alemanha, ele estudou com pessoas ali, irmãos da vida comum, entre os seus 14 e 15 anos, e ali foi a primeira vez que ele teve contato com a Bíblia, né, com as Escrituras. Vale ressaltar esse fato curioso aí. Mas aí já, posteriormente, aí, um segundo raio cai, dessa vez não próximo, mas na cabeça dele, e dessa vez não literal, mas de forma aí, figurada, né? Ele, lá nos seus aposentos, lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele acabou, entrou dentro do seu coração de uma forma diferente o segundo trecho, mais especificamente o capítulo de número 1, versículo 17, que diz assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Lembrando que na apostila de vocês aí eu sempre coloco os trechos da NVT, às vezes da NAA, mas normalmente da NVT, que fica mais fácil aí para a gente assimilando, lendo os textos da apostila, né? É um texto de mais fácil entendimento. Então veja que o justo viverá pela fé, foi algo que caiu como um raio na cabeça do Lutero. E ele era um cara que, como ele tinha esse temor excessivo de Deus, ele vivia buscando o favor de Deus com as próprias mãos. Ele vivia em penitências, e isso foi fazendo com que ele vivesse nessa eterna angústia, né? Se vendo longe de Deus o tempo todo e buscando estar perto, não conseguindo, até que ele entende que não tem nada para a gente fazer para ser justificado, porque quem nos justifica é o próprio Senhor, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Isso fez com que o nosso querido Lutero fosse transformado, revigorado e começasse a enxergar tudo diferente. E vale ressaltar que ele vivia ali num contexto bem complicado, porque nessa época a igreja estava pesando a mão nas indulgências. O que é a indulgência? A indulgência basicamente era uma oferta que você pagava lá para o seu ente querido ser absolvido, né? Porque ele estava num lugar, segundo a teologia católica, que era o purgatório. Ele não tinha passado pela segunda morte, mas também não tinha acessado o reino dos céus. Então ele estava aí, você pagava a indulgência para a absolvição dele. E nesse tempo, a mão da igreja estava pesada por um motivo específico. Motivo esse que era a construção da Basílica de São Pedro. Nessa época aí, o Papa era o Leão X, o Leão X, né? O Leão X era o cara que estava aí exercendo o pontífice. E por que estavam construindo a basílica, né? Vale também a gente entrar aqui num parênteses para responder uma pergunta da aula passada. A aula passada foi perguntado se é verdade que os restos mortais do apóstolo Pedro estão embaixo da basílica, né? Então a gente vai entrar nesse promenor, mas está dentro do assunto. Eu respondi de forma rasa na aula, porque eu sabia que a gente ia entrar aqui no assunto da basílica, dava para a gente ilustrar legal isso. Constantino, o imperador lá no século XIII, que vai assinar o Edito de Milão, que supostamente se converteu ao cristianismo, ele construiu muitas igrejas e ele construiu ali a Basílica de São Pedro. Onde essa basílica foi construída? Foi construída, na verdade, a igreja de São Pedro, né? Ela foi construída no Vaticano. O Vaticano ele era um lugar que ficava ali à margem, ele ficava perto ali à margem ali do Rio Tibre, ele ficava à margem do centro urbano de Roma. Por ele estar à margem do centro urbano de Roma, foi construído ali uma necrópole, uma cidade dos mortos, ou seja, um cemitério. Então você tinha um cemitério nessa localidade. É nesse lugar que vai ser construído a primeira igreja de São Pedro. E já desde o início você tinha essa, entre aspas, mística de que ali estava o túmulo de São Pedro. Talvez seja algo contado para que o imperador pudesse obter ali, fosse unânime, ninguém torcesse o nariz para ele construir uma igreja sobre um cemitério. Então ele fez isso
construiu a igreja e desde o início se criou essa mística que ali estava o túmulo de Pedro. É muito pouco provável que realmente Pedro estivesse sepultado ali. Por quê? Porque Pedro ele foi martirizado, morreu em prol da causa de Cristo, como um criminoso. Ou seja, estava rolando uma perseguição. O imperador Nero estava perseguindo, nós vimos isso lá na primeira aula do módulo, ele estava perseguindo os cristãos, a primeira perseguição promovida pelo próprio império. Essa perseguição estava acontecendo devido ao incêndio que ocorreu. Então Pedro, Paulo, eles vão ser vitimizados são vítimas dessa perseguição. Esses caras, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ali provavelmente ainda no ano de 64 ou mais tardar 67, aí no máximo, alguns historiadores divergem ali, né, ficam entre 64 e 67, né, nesse espaço de tempo, eles foram martirizados, ou seja, no primeiro século. E a gente já está falando do quarto século. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. A gente sabe disso porque aqui, ó, o John Fox, eu sempre cito esse livro, né? Nesse módulo eu estou citando direto. O John Fox, ele vai trazer um relato do Jerônimo. Ele apresenta aqui um relato do Jerônimo. Tá certo que já é um relato um pouco posterior, mas ele vai falar que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tem esse outro livro que eu sempre cito, também separei eles aqui da minha estante para mostrar para vocês, que é o História Eclesiástica, a primeira historiografia da história da igreja, Eusébio de Cesareia, que está aí dentro dos escritos patrísticos, também vai fazer referência aí sobre a morte de Pedro. E a gente chega aí a esse entendimento de que naquela época os crucificados, eles eram pessoas que enfrentavam o governo, eram apenas presos políticos. Então os cristãos, basicamente ali, eles estavam sendo perseguidos, então são sentenciados à morte políticos. Então o corpo dos crucificados, ele era descartado, ele não tinha honra nenhuma, então bem pouco provável que ele tenha sido sepultado. E ali, que tenha preservado esse túmulo por todos esses séculos, bem pouco provável, né? Então, a gente tem essa primeira igreja e, posteriormente, nessa época aí de Lutero, estava sendo construída a nova basílica, né? Que foi construída sobre os destroços dessa. Primeiro queria se reformar esta primeira igreja, mas chegou à conclusão que era melhor construir uma maior e melhor, e foi o que foi feito. Por isso que muitas indulgências foram cobradas aí, porque precisava-se de muita grana, porque é uma construção monumental. Então, para a gente fechar esse assunto do túmulo de Pedro, posteriormente apareceu aí uma inscrição em um dos túmulos, que é Aqui está Pedro, e aí também posteriormente apareceu uma ossada supostamente de Pedro, mas nada disso chega a ter uma conclusão arqueológica completa, porque para você ter uma prova arqueológica verdadeira, testada como verdadeira, o arqueólogo precisa ir lá e recolher isso no lugar que foi encontrado. Não foi o que aconteceu com a ossada. Também essa inscrição que foi passado por perícias arqueológicas aí, ao decorrer do tempo foi muito contestada, né? Então, assim, a gente não tem, é um fato que provavelmente não é verídico, né? E nessa época de Lutero, já que a basílica estava sendo construída, precisava de grana, tinha representantes aí por todos os lados cobrando essas indulgências. Lá no tempo de Lutero apareceu na Alemanha o Tetzel, o Johann Tetzel, que era um cara que tinha um slogan que ele dizia assim: na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. No tilintar da moeda no fundo do cofre, a partir do momento que isso acontece, a alma lá do seu ente querido que você está pagando indulgência por ele sai do purgatório. Então tudo isso foi causando ali repulsa no Lutero, né, e culminou para que no dia 31 de outubro de 1517 ele fixasse nas portas da igreja de Wittenberg, onde ele era pároco, suas 95 teses que ele elaborou contestando todas essas atitudes da igreja católica apostólica romana. E aí ele foi para o confronto. Enviado uma bula papal, um documento ali, direto lá do Papa para ele ali, ele vai queimar isso em praça pública, e ele vai se negar a se retratar, até que culmina ao ponto dele ser convocado para uma dieta. O que era uma dieta? Uma dieta era basicamente uma sabatina promovida pelo imperador do Império Sacro.
Império Sacro Império Romano Germânico, que nós falamos na primeira aula lá, que nessa época o imperador era o Carlos V. Então ali você tinha isso como uma prática, né? Alguém que estava contestando o império ou a igreja era convocado para essa dieta, era convocado uma dieta. Então foi convocada uma dieta lá em Worms, em 1521. Lutero, nessa dieta, ele é excomungado, considerado um fora da lei, provavelmente seria sentenciado, passaria pela morte, provavelmente morreria, porém ele foi resgatado ali. Um príncipe, o Frederico III, simula um sequestro, tira ele dali, leva ele para um castelo. Que príncipe é esse? Lembrando que a gente tem o Sacro Império Romano Germânico, mas a gente tem ali já na Idade Moderna surgindo os estados da forma que a gente conhece, mas nesse primeiro momento aqui ainda não. A gente tem pequenos reinos, esses pequenos reinos ali têm os seus príncipes. Então a gente tem ali vários desses príncipes apoiando Lutero. Um desses é o Frederico III, e com isso o Lutero ele vai ter tempo lá no castelo e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que nós falamos lá no nosso primeiro módulo sobre essa tradução dele. Então essa reforma na Alemanha, o objetivo dos reformadores não era romper com a igreja, o objetivo dos reformadores era reformar a igreja de dentro para fora, mas isso não foi possível, né? Então acabou acontecendo esse rompimento. Então essa reforma na Alemanha, ela é uma reforma que visa pela sociedade, levar para a sociedade, reformar tudo, né? Já que a sociedade estava ali impregnada pela igreja. A igreja e a sociedade era uma coisa só. E a partir desse momento, essa reforma vai alcançar todo mundo. Lutero ele não estava sozinho, tinha gente com ele. Um desses ali que estava junto com ele, seu braço direito, era um cara chamado Felipe Melanchthon. O Felipe Melanchthon, ele era o cara ali que, ao passo que Lutero era esse cara do confronto, queima a bula papal, cola as 95 teses, lembrando que quando ele cola as 95 teses ali, ele não está partindo para fazer um ato de vandalismo, não é isso. O que ele está fazendo? Na época, naquele contexto, lembrando que a gente tem as universidades, né? Então, o mural da universidade, a universidade que é algo que que foi acontecer na Idade Média, a criação das universidades foi algo que foi maravilhoso. Mesmo nesse momento, a universidade e a igreja católica ali basicamente sendo uma coisa só, né? Estando ligadas, né? Então, todo mundo que ia trilhar o caminho do clero vinha de dentro da universidade. Então, o mural da universidade e a porta da igreja eram os lugares do debate de ideias, né? Os debates teológicos, intelectuais. Então, ele fez algo que era de costume. Se fosse hoje, ele publicaria lá no Stories do Instagram dele, as 95 teses. Então, ele fez isso, as 95 teses lá, mas era esse cara de bater de frente. O Melanchthon já era o cara de formular as coisas, formular as ideias, o cara mais pensante, né? O professor, aquele que tinha o dom de mestre. Se a gente estudar a biografia dele, a gente vai se deparar com a seguinte situação. Diz que o Melanchthon, se ele pegasse uma turma com 100 alunos, em pouco tempo ele transformava esses 100 em 600. Era o cara literalmente do dom do ensino, era o cara literalmente do dom de mestre. Então, juntos ali, eles vão formular essa reforma para a sociedade. Então, vão criar universidades, escolas, hospitais. É uma reforma que vai abranger todo mundo. Porque o objetivo do Lutero era pôr a Bíblia na mão do povo. Mas o povo não sabe ler. Porque naquele momento, o ensino estava restrito ao clero e aos ricos. O cidadão comum não tinha esse acesso. Melanchthon é o cara que vai iniciar o quê? Ele vai iniciar o ensino público, o ensino para todo mundo. Veja que essa reforma começa a abranger vários aspectos, né, do indivíduo. Não é só falar, Jesus te ama, falou e tchau. Não, tem mais coisas envolvidas nisso, né? E aí, esses príncipes que apoiavam o Lutero, em 1529, eles vão realizar uma resolução documentada e vão apresentar na dieta de Spira, isso em 1529. Por quê? Porque o imperador lá, o Carlos V, ele tinha emitido um decreto que era o seguinte: não é problema nenhum o cara ser luterano, porque naquele início ali, já naquele início, né, eram chamados de luteranos aqueles que estavam abraçando
essa reforma proposta pelo Lutero. Então esses luteranos, esses príncipes luteranos, eles não tinham problema nenhum, não tem problema nenhum você ser luterano. Só que a sua propriedade será confiscada, porque você não pode propagar uma fé que vai ao desencontro da fé católica apostólica romana em um território católico apostólico romano. Isso acabou fazendo com que essa resolução fosse feita, apresentadas, e a partir daí esses príncipes ficaram conhecidos como os protestantes. Eles estavam protestando contra uma ordem do rei, então do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, a partir daí, essa nomenclatura vai acompanhar todos aqueles que estão inseridos no movimento de reforma. Começa com esses príncipes, a gente pensa muitas vezes outras coisas, né? Porque protestou contra a Igreja Católica, porque fez isso. Não. É porque existiu um fato isolado, eles ficaram contra essa situação, porque realmente era algo injusto. E a partir daí, a gente começa a ter essa nomenclatura sobre aquele que abraça a fé reformada, os protestantes. O mais correto do que reforma, que é o que a gente fala, né? A reforma protestante, seria falar em reformas. Porque meio que de forma simultânea, no passo que está Lutero lá na Alemanha, lá bagunçando o coreto em relação à reforma alemã, a gente tem Ulrico Zwinglio lá na Suíça, também confrontando a igreja. Zwinglio também era um padre, só que diferentemente de Lutero, que era o cara do ensino, mesmo Lutero sendo esse cara do confronto, ele era o cara da universidade. O Zwinglio, ele era um cara também estudado, um teólogo também. Ele tinha o conhecimento de grego numa época em que dentro do clero se dominava apenas o latim, ele conhecia de grego, mas ele era um capelão, ele era o cara do contato, ele era o cara de estar com as pessoas, ele era o cara de visitar. Falei ontem, no momento que a gente teve a aula presencial, sobre sobre a seguinte questão: quem de nós não conhece um pastor assim, né? O cara da bicicletinha que vai visitar o filho da irmã lá, que está dando problema dentro de casa, que vai ajudar o irmão a bater laje, que vai levar lá a Santa Ceia para o irmão que está enfermo no hospital, que vai levar a cesta básica para o outro que está sem desempregado, sem comer. Quem não conhece alguém assim, né? Era o Zwinglio, basicamente. O Zwinglio era esse cara lá na Suíça, e ele vai iniciar o movimento de reforma na Suíça. Inclusive, num determinado momento ali da história do Zwinglio, é bem legal, que no momento chamado de Quaresma, né, dentro do calendário católico, apostólico romano, você tem Carnaval, Quaresma, Páscoa. Então, nesse momento da Quaresma ali, que tem a questão de se abster da carne, ele fez um churrasco de salsicha, como costume ali da região, né? Um churrasco de salsichão para todo mundo, e ele era esse cara que confrontava, né? Ele bateu muito forte aí na questão das indulgências, na questão do celibato, e ele inicia essa reforma. E a reforma suíça, ela vai lá na Suíça, diferentemente da reforma na Alemanha, ela é uma reforma que ela vai abranger o Estado realmente, né? O país. Porque dentro da Suíça, a Suíça já era uma nação que caminhava para ser uma nação mais democrática. Ela era dividida ali por estados democráticos ali, estados que tinham ali certa liberdade, estados que se conduziam ali de forma... não estavam presos na figura de um monarca. Então você tinha esses estados autônomos, né? Então ali a fé reformada, ela vai ser a fé do Estado. O Estado vai abraçar essa fé como a fé oficial do Estado. E figura também extremamente importante que precisa ser citada, e está aí na apostila de vocês, começando na página 18 e indo para a página 19, é o João Calvino. O Calvino ele era um francês, porém ele atuou na reforma lá na Suíça. Ele é o grande sistematizador, ou seja, ele pegou ele sistematizou, ele formulou a teologia da reforma suíça. Tanto que quando nós falamos em reformados, esse termo ele se aplica à reforma da Suíça. Eles ficaram conhecidos como os reformados.
Ao passo que na Alemanha você tem os luteranos, na Suíça você tem os reformados. Então ali, através do João Calvino, foi sistematizado. Ele escreveu aí as Institutas da Religião Cristã, que basicamente é a primeira obra de teologia sistemática que se tem conhecimento. É essa aqui, ó, teologia sistemática reformada, né? Então, o João Calvino, o que seria teologia sistemática? Para a gente abrir um parênteses aí também, né? Teologia sistemática é o estudo dentro da teologia que você vai estudar temas específicos. Vou estudar sobre Cristo, sobre Deus Pai, vou estudar sobre o Espírito Santo. Você pega um tema e destrincha ele. Teremos a matéria aqui no curso de teologia sistemática. Matéria que vem teologia bíblica, posteriormente teologia sistemática. Então a gente vai falar bastante aí sobre, né? E dentro disso, dentro dessa perspectiva de elaborar isso, a gente tem já a reforma se expandindo para outros lugares. Por exemplo, lá na Suíça, na Escócia, a reforma escocesa ela é totalmente influenciada pela reforma suíça. John Knox é extremamente influenciado por João Calvino. John Knox vai liderar a reforma ali na Escócia, no momento complicado da Escócia, guerras envolvendo ali Escócia, Inglaterra. Você tem o John Knox e o John Knox ali ele é o pai do presbiterianismo. Ele vai criar a igreja presbiteriana. O embrião da igreja presbiteriana está lá na Escócia, com o Knox. O John Knox ele vai basicamente ali juntar um colegiado de anciãos, de presbíteros, que vão ditar as regras da igreja, a direção da igreja, né? A igreja não será direcionada por uma pessoa, mas por um colegiado chamado presbitério. Isso começa aí com o nosso querido John Knox. E dessa forma, esse desdobramento vai acontecendo pelo mundo e essas reformas vão se espalhando. E todas essas reformas elas vão ter 5 pontos principais em comum, que é sola fide, somente pela fé, sola scriptura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli deo gloria, glória somente a Deus. Isso não aparece numa lista de nenhum dos reformadores, mas esses princípios vão aparecendo nas obras de cada um e a gente vai vendo que todos eles se conectavam nesses 5 pontos principais, 5 princípios principais, melhor dizendo. Então esses 5 princípios é aquilo que vai formular o que é uma fé protestante, uma fé reformada. Somente pela fé, somente pela Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Não precisa de mais nada. Esses 5 princípios fundamentais aqui fundamentam uma fé bíblica. Seria basicamente isso. Mas nem tudo são flores, né? Foi tendo ali divergências também no meio do caminho. Por exemplo, os luteranos e os reformados, eles se divergiam, eles não concordavam em relação à ceia, ao entendimento da ceia. Lutero, ele acreditava, porque a gente precisa entender o seguinte, dentro da teologia católica apostólica romana, existe a transubstanciação da ceia, ou seja, eles acreditam que no momento da Eucaristia, o pão se transforma em corpo, o vinho se transforma em sangue de Jesus, literalmente. Lutero não acreditava na transubstanciação, mas ele acreditava que sim, o pão ele era o corpo de Cristo, de alguma forma ele era o corpo de Cristo, o vinho de alguma forma era o sangue de Cristo e a ceia do Senhor ela era literalmente um sacramento. O que lá na Suíça, os reformadores da Suíça não acreditavam, eles acreditavam que a ceia é um memorial, é para fazer em memória do Senhor. Que o pão é pão, o vinho é vinho, mas representam o corpo e o sangue de Jesus. E eles nunca chegaram a um entendimento. Essa divergência, eles comungavam, assim, concordavam em vários pontos, mas nesse ponto específico não. E aí a gente chega aí também, é legal a gente falar, não podemos deixar de falar, está na apostila de vocês, sobre os anabatistas. Nós já vamos dar a sequência aí para a nossa aula, mas antes eu quero falar a palavra-chave.
A palavra-chave é Wittenberg. Lembrando aí, quem leu a apostila é com W. Wittenberg, com W. Fechado? Essa é a palavra-chave, a gente já vai dar sequência à nossa aula. Wittenberg. Os anabatistas, quem eram os anabatistas? Os anabatistas eles são um movimento de dentro da reforma lá na Suíça. Só que, ao ponto que na Suíça a fé reformada se tornou a fé oficial do Estado, eles olhavam isso com maus olhos, eles não enxergavam algo bom nisso. Eles entendiam que a fé reformada, a fé protestante, deveria estar totalmente separada do Estado, separado da política, deveria estar caminhando por conta própria, não deveria estar inserida em nenhum outro contexto. Essa fé deveria ser exercida de uma forma natural. E isso fez com que um conflito muito grande acontecesse na Suíça, porque já que a fé reformada é a fé oficial do Estado, a partir do momento que você está afrontando isso, se torna ali um crime, né? Então, os anabatistas que levavam esse nome sobre si, né? O movimento tinha esse nome, Anabatista, porque Anabatista literalmente significa aquele que rebatiza. Por quê? Porque com eles vão iniciar esse ato de batizar o adulto, né? Porque a gente tem que entender que lá no início da reforma, o objetivo não era um rompimento com a igreja, mas esse rompimento acabou acontecendo. Então teve práticas que ainda demorou um tempo para se perder e para começar outras. O batismo foi uma delas. O batismo de criança ele ainda não tinha deixado de acontecer ali, né? O batismo de adulto era algo que naquele momento ainda era enxergado com maus olhos, porque as seitas que nós falamos lá no início aqui do nosso módulo, na aula de número 1, nós falamos lá sobre o movimento iniciado por homens ali mal intencionados, né? A gente falou sobre Marcião, a gente falou sobre Montano, falamos também aí sobre Valentino. Várias dessas seitas do segundo século, ali, algumas que começam lá no primeiro século, mas se desenvolvem no segundo século, tinham esse costume de rebatizar a pessoa, né? Então, acabou que carregou um estigma aquilo que os anabatistas faziam, né? Eles estavam iniciando algo que está correto, é a prática que acontecia lá. Os adultos eram batizados no início da igreja. Nós vimos até na Didaquê, né? Qual era ali o parâmetro para batizar, né? A Didaquê é aquele documento do final do primeiro século, início do segundo século. Nossa primeira aula falamos sobre, né? Lemos um trecho juntos, inclusive lá. Está no script aí que foi passado para vocês, esse trecho. Então a gente enxerga que assim, foi algo terrível que aconteceu lá, porque os anabatistas começaram a ser perseguidos. Então muita coisa que aconteceu lá na perseguição promovida pelo Império Romano, lá no início da igreja, nos 3 primeiros séculos da igreja lá, aquilo que aconteceu no início começa a acontecer aqui lá entre os anabatistas. Entre os anabatistas, gente foi enforcada, gente foi afogada, gente foi queimada, gente foi esquartejada viva. E isso promovido ali, Zwinglio deu aval para muita coisa que aconteceu. Então foi algo terrível. Os anabatistas eles foram extremamente perseguidos ali. E isso fez com que eles acabassem fugindo, muitos deles ali saindo da Suíça, indo parar em outras regiões, fazendo com que essa fé que eles professavam fosse levada para outros campos. E acaba indo parar lá na Holanda. Lá na Holanda, um cara chamado Menno Simons. O Menno Simons, ele era um padre, ele abraça a fé anabatista, ele se converte ao movimento e ele dá o início a um movimento muito particular ali na Holanda que ficou conhecido pelo nome dele, que é os Menonitas. Então a gente tem isso acontecendo por volta de 1536. O Menno Simons aí, assim como o próximo camarada que está aí, que a gente vai falar, o próximo irmão, esses dois não estão na apostila de vocês, mas está no script que eu estou mandando aí junto com a aula. Assim que for postada a aula no grupo, vai ser postado esse script junto.
O Menno Simons, ele liderou esse movimento lá na Holanda, que leva seu nome aí, os Menonitas. Até hoje a gente tem a Igreja Menonita e de dentro dos Menonitas os Amish, que já foi até citado aqui em um dos nossos módulos aí, vem de dentro desse movimento. Os Amish, que são ali extremamente rígidos com seus conceitos, vem de dentro aí do movimento menonita. Vejam que a fé reformada vai alargando as tendas, né? Estamos já em 1536, a fé reformada já se estabelecendo lá na Holanda, e William Tyndale é um cara que está lá na Inglaterra, e ele vai fazer algo muito interessante. Ele também é um teólogo de Oxford, e ele vai se propor a traduzir o Novo Testamento para a língua inglesa. A gente já tinha a versão do Wycliffe, só que a versão do Wycliffe, o Wycliffe ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. O William Tyndale fica sabendo da versão do Lutero para o alemão e ele quer fazer uma versão partindo dos idiomas originais. Só que ele encontra resistência porque a Inglaterra é extremamente católica, fiel à Igreja de Roma. Então ele acaba que ele não consegue fazer isso no solo nacional, ele se muda para a Alemanha, ele faz a tradução do Novo Testamento lá na Alemanha e ele envia para a Inglaterra através de vasos de barro ali que seriam para colocar azeite, para que passe desapercebido dentro de navios, e ele leva lá para a Alemanha. Só que lembrando que a gente tem aí o Sacro Império Romano Germânico, ele acaba sendo condenado e lá na Bélgica, né, em Bruxelas, ele é enforcado, posteriormente colocam fogo no seu corpo, isso já 10 anos depois de completar a tradução do Novo Testamento, isso em 1536. Suas palavras finais foram as seguintes: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Sabe o que é interessante aqui? Porque aqui agora a gente volta para a apostila de vocês, na página 20, onde fala da igreja anglicana. E aqui é interessante porque, assim, enquanto lá em Bruxelas, William Tyndale estava sendo martirizados, hoje como cristãos a gente olha para isso e enxerga como martírio, que na época ali, aqueles que o estavam martirizando não viam dessa forma. No mesmo ano, lá na Inglaterra está acontecendo oficialmente o rompimento da Inglaterra com a Igreja Romana. Por quê? Porque a reforma ali vai acontecer, mas ela não acontece vindo nem de um padre, nem de um teólogo, como todas as reformas que nós citamos até aqui. Essa reforma ela acontece do próprio rei. O rei Henrique VIII ele tinha um objetivo meio curioso, no mínimo. Ele queria trocar de esposa. A esposa não dava um filho homem para ele, ele queria outra esposa. Então, ele não consegue a bênção do Papa. Então, ele rompe com a Igreja Romana e cria sua própria igreja na Inglaterra, cujo ele era o cabeça dessa igreja. Essa igreja é a Igreja Anglicana. Então, por motivos meio peculiares, a gente tem a fé, a reforma acontecendo na Inglaterra, rompimento com a Igreja Católica, mas diferente de todas as outras reformas que falamos até aqui. Obviamente, isso iria causar estranheza de alguns e confronto da parte de outros, e a gente tem um grupo nascendo ali que são os puritanos. Os puritanos, a gente tem gente ali que já que estudou com os reformados, a gente tem gente já se aplicando ao estudo das escrituras, e aí a gente tem o início a esses puritanos. Os puritanos é gente que quer viver uma fé prática realmente, que é o rompimento total da igreja com da igreja reformada inglesa com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque lembrando, já que teve motivos ali diferentes dos motivos teológicos ou espirituais, a teologia continuava bem parecida, a liturgia muito parecida, e os puritanos não queriam isso, eles queriam uma igreja mais próxima às escrituras, eles lutavam por isso. Então era gente que vivia ali, buscava viver uma fé mais próxima às escrituras realmente, né? Às vezes a gente pensa em puritanos e a primeira coisa que as pessoas pensam são práticas puras, né? Eles se abstiam de muita coisa, mas o termo se encaixa mais a esse grupo
por uma pureza teológica do que qualquer outro tipo de pureza. Era mais uma pureza teológica e espiritual, acerca não de ficar retiradão. A gente pensa puritano, um cara retirado lá, puro de todo quanto é tipo de coisa que pode vir roubar a paz e a fé desse homem. Não era isso. Era uma fé racional. Era uma fé buscando estudar as escrituras realmente e trazer a igreja inglesa para o centro da vontade de Deus. Então esses caras foram os caras que foram confrontar a religião estatal na Inglaterra. Então a gente tem guerras propriamente ditas acontecendo não só no campo teológico, mas no campo realmente das batalhas. E isso vai fazer com que os puritanos ali, durante um momento ali, sejam perseguidos, e muitos desses puritanos vão para a Nova Inglaterra. Lembrando aí que nesse período a gente já tem aí já ocorreu o descobrimento das Américas, né? E a gente já tem aí a colonização do que seria futuramente os Estados Unidos pela Inglaterra. Ali naquele momento são as 13 colônias, a Nova Inglaterra, e muitos puritanos vão para lá. É bem interessante a gente se ligar nisso, porque a gente vai pegar esse gancho aqui, quando a gente falar sobre o protestantismo norte-americano, que é o tema que vai estar inserido dentro do tema da nossa próxima aula, que é a igreja moderna. Então a gente tem os puritanos, só que a gente está falando aqui de reformas, movimentos que vão surgir de dentro da reforma e vão confrontar outros movimentos da reforma. A gente já falou isso aqui sobre a igreja reformada, os anabatistas, os anglicanos e os puritanos. Mas e a igreja católica nessa história toda, né? Na página 20 a 21 da apostila de vocês fala aí sobre a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Foi o movimento de resposta da Igreja Católica Apostólica Romana em relação à Reforma Protestante. Uma série de medidas foi tomada, entre elas a criação de ordens religiosas. A pioneira foi a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, mais conhecida como os Jesuítas. Ao passo que a Reforma Protestante não teve esse âmbito, por mais que a gente está falando dessa fé que alcançava a sociedade, mas nesse momento a gente vê que essas reformas elas são localizadas, né? Por mais que, por exemplo, os anabatistas eles vão sair da Suíça, vão para a Holanda e para outras partes ali da Europa, a gente vai ter esse movimento acontecendo mais ali dentro dos anabatistas, os puritanos que vão agora lá para os Estados Unidos, a gente tem esses movimentos acontecendo, né? Ao passo que a gente tem isso acontecendo, a gente vai falar também sobre o início da Igreja Batista na nossa próxima aula, e é interessante a gente tomar nota desses dois movimentos aí, né? Porque vai ser importante também para a gente entender a aula que vem aí. Então, assim, e a Igreja Católica nisso, né? A Igreja Católica, como nós acabamos de ler juntos aí na apostila, ela foi se organizando num movimento que posteriormente foi chamado de, não tão posteriormente assim, mas de Contra-Reforma. A reforma da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles foram revendo alguns pontos ali e foram colocando ali alguns pingos nos is, e a criação de algumas companhias, né, foi algo que ocorreu ali, ou seja, ordens monásticas, só que com um intento evangelístico maior, né? Por exemplo, aqui no Brasil, os jesuítas estão aí no início, né? Desde o início, a fé católica aí se torna a fé oficial do Império Brasileiro aí, num determinado momento, porque os jesuítas estão aqui desde o começo, vieram para cá desde o início e saíram pelo mundo aí. Então a gente tem essas ordens monásticas, agora não com um intento tão grande de produzir teologia, de produzir teólogos, de copiar manuscritos, mas com o intento de avançar. Ao passo que a reforma estava se organizando. Na Alemanha, não tinha esse intento de sair para fora, porque a gente precisa organizar esse movimento aqui, né? A gente precisa centralizar aqui. Tinha-se até o termo ali circulando, né? Que ide por todo mundo. Pô, a igreja já foi, agora a gente precisa organizar isso aqui. A gente não está dizendo que está certo, que está errado, mas a gente está fazendo uma constatação histórica. E isso abriu margem para que esse movimento da Igreja Católica de ir, de sair, fosse propício naquele momento. E um outro movimento, os dois principais momentos ali, movimentos
dentro da Contra-Reforma movimentos, que eu digo ali, não movimento de criar algo, né? Como foi os movimentos que nós estamos citando aí, vamos citar na próxima aula. Movimentos que saem de dentro da reforma, por exemplo, movimento Anabatista, não. Movimento aqui que eu digo como se fosse um movimento num jogo de xadrez, né? O primeiro aí da Contra-Reforma, o primeiro ponto aí específico aí grande foi a criação das companhias, inclusive dos jesuítas. Companhia, acho que não é muito um termo legal para a gente usar, porque era a companhia de Jesus ali, os jesuítas, mas acho que cabe melhor ordem religiosa ou ordem monástica, né? Essas ordens, né? Essas ordens religiosas que vão sair por aí, né? Diferentemente das ordens monásticas que a gente tem da Idade Média. São ordens que estão ali para um objetivo que era formar teólogos, gente, viver junto ali. Agora, com os jesuítas, a gente, por exemplo, né, a gente tem esse movimento, essas ordens criadas para aí. E um outro movimento importantíssimo dentro da Contra-Reforma da Igreja Católica Apostólica Romana é o concílio realizado em Trento, o Concílio de Trento, que durou aí de 1545 até 1563. Uma série de medidas foram tomadas nesse concílio aí, e o que vale ressaltar é o que a gente já falou lá na primeira aula, que é o acréscimo aí dos livros deuterocanônicos no cânon do Antigo Testamento. Eles acrescentaram 7 livros aí. Esses livros eles dão margem para a teologia católica. São livros daquele período que nós falamos lá, são livros apócrifos, daquele período considerado período interbíblico, um período onde houve um silêncio de Deus. O último livro entregue pelo Senhor foi Malaquias, e depois a gente vai ter já os acontecimentos do Novo Testamento, né? Então a gente tem aí 400 anos de silêncio. Então livros foram acontecendo, eu até falei no presencial ontem, por exemplo, 1º a 2º Macabeus, que estão dentro desse livro, dentro do cânon católico apostólico romano, dentro desses 7 livros que foram acrescentados no Concílio de Trento. Por exemplo, 2º Macabeus, ele é meio que uma releitura do 1º Macabeus, porque o 1º Macabeus, ele traz realmente um contexto histórico, a gente sabe de muita coisa devido a esse livro. Esse livro é um documento histórico importante, então a gente sabe sobre tudo o que aconteceu ali, a revolta dos Macabeus e tudo que envolve esse período ali dentro da história de Israel, através do livro de 1º Macabeus. 2º Macabeus provavelmente foi escrito por outra pessoa, e ele é uma releitura do primeiro, colocando ali elementos místicos dentro dos fatos, coisas que não aparecem no primeiro, porque é um livro bem histórico. No segundo aparece muito misticismo ali dentro, que vão dando margens para a teologia católica. Então a gente tem a Contra-Reforma dentro desse contexto da Reforma Protestante. A gente não pode deixar de falar da Contra-Reforma. E aqui eu vou para o próximo tópico que está na apostila de vocês aí. A gente vai falar sobre o arminianismo aí, que é uma vertente teológica que a gente não pode deixar de citar dentro da história da igreja. Talvez você já ouviu esses termos, mas não sabe muito o que é calvinismo, arminianismo. Falamos aí já sobre o João Calvino, agora a gente vai falar sobre o Jacó Armínio. Mas antes eu quero só dar aqui fazer uma correção. Eu ia falar isso quando falei dos anabatistas, acabei não falando aqui no vídeo. Então eu vou aproveitar esse momento para falar agora, porque vou citar um camarada aqui. Lembra que eu falei lá do Pelágio? Então a gente teve várias heresias, né? A gente falou do Pelágio na aula passada. O principal opositor do Pelágio foi o Agostinho de Hipona, né? Então a gente viu que muita heresia foi aparecendo ao decorrer da história da igreja. E o que é heresia? Heresia é algo que distorce um princípio bíblico. Heresia seria, basicamente, uma vez eu estava dando uma aula em um lugar onde tem pessoas que estão aí se recuperando do vício e tal, e por muito tempo aí a gente fez trabalhos com essa galera aí, e
Bom, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu sou alguém que teve a mão estendida aí, pela misericórdia do Senhor. Hoje estou tendo a oportunidade de dar aula aí para vocês. E a gente sempre está aí em casa de apoio, mosteiros e a minha primeira sala de aula, né, foi a casa de passagem aqui da cidade na qual a gente mora, que é Jacareí, as calçadas aqui da cidade também. Uma vez eu estava em um local e uma irmã bem humilde assim, quando eu perguntei, vocês sabem o que é heresia? Ela levantou a mão e falou, né, heresia é uma mentira. Eu falei, nossa, maravilhosa a sua resposta, é isso mesmo. Porque heresia é aquilo que distorce o princípio bíblico. Na aula passada, eu acabei falando as características de uma seita atribuindo a heresia, troquei as palavras aí. Então, heresia é tudo aquilo que distorce um princípio verdadeiro bíblico. Seita, o que é seita? Seita é o que eu falei na primeira aula, vou repetir agora, se você quiser anotar, é legal anotar isso. O que caracteriza uma seita? Duas coisas vão caracterizar uma seita. A primeira delas é a descaracterização da Trindade. Então anote aí, a primeira é a descaracterização da Trindade. A segunda é partir de um princípio de uma nova revelação. Características de uma seita. Quais são as características de uma seita? Primeira, descaracterização da Trindade. Segunda, partir de um princípio de uma nova revelação. Veja que nós citamos na aula passada Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, a vida dele mudou e ele começou a trabalhar para o Senhor mediante um texto lido na Carta aos Romanos. Falamos agora há pouco de Lutero, a mesma coisa. Romanos, Escritura Sagrada. Então, tudo aquilo que parte, um anjo apareceu alguém, me trouxe uma nova revelação que não está de acordo com as Escrituras, é um princípio para dar início a uma seita. Então a gente tem as seitas lá do início do século II baseadas nisso. Eu queria corrigir isso porque na primeira aula eu falei sobre os princípios que caracterizam uma seita, mas eu falei os princípios que caracterizam uma heresia. Não. E uma heresia é um motivo para gerar uma seita. Então por que eu estou falando isso nesse determinado momento? Porque eu queria corrigir isso. E assim, o arminianismo ele não é uma seita. O arminianismo ele é um princípio teológico. O Armínio ele era um teólogo reformado holandês. Ele viveu ali entre 1560 e 1609. Ele propôs uma visão teológica diferente. Ele enfatizava o livre-arbítrio e a eleição condicional. Era isso que ele enfatizava ali dentro da sua teologia, mas ele era um teólogo reformado. Vejam que, por que eu citei o Pelágio? Porque o Pelágio, quando nós falamos lá no embate dele com Agostinho e tudo, ele partia de uma heresia. Então ele propunha algo herético. Então o pelagianismo ele é um pressuposto para gerar uma seita. Por quê? Porque ele dizia que aquele que nós, por exemplo, a gente pode acessar o Senhor a hora que quiser, que está tudo tranquilo. Porque o pecado original ele não afetou a humanidade, ele afetou Adão, que ele tinha escolha e fez a escolha dele, problema dele, agora cada um de nós tem a sua livre escolha. Não é o que propõe o Jacó Armínio. Então, assim, é legal aí que está bem explicadinho na apostila de vocês aí, fiz questão de explicar bem aí, que após a sua morte, em 1610, um grupo de seus seguidores, alunos de Armínio, ficaram conhecidos como remonstrantes. Eles apresentaram um documento que basicamente era uma declaração teológica. Esse documento ficou conhecido aí como a remonstrância, né? Esse documento ele defendia 5 pontos principais. Esses pontos eles foram rebatidos pelos calvinistas. A gente falou de João Calvino, então todos aqueles ali que seguiam a fé reformada, partindo do princípio de Calvino, ficaram conhecidos como os calvinistas, né? Estavam seguindo ali os ensinos de Calvino. Então Calvino, os calvinistas, eles se reuniram num sínodo, a gente já viu que é sínodo na aula passada, e esse sínodo foi realizado em Dort entre 1618 e 1619,
E ali eles condenaram as posições dos remonstrantes, né? Esses 5 pontos que a gente já vai ver, já está na apostila de vocês aí também. Eles condenaram esses pontos e eles apresentaram 5 pontos rebatendo esses 5 pontos dos remonstrantes. E ficou conhecido como tulipa, né? Porque formavam um acrônimo, ali as sílabas formavam em inglês, né? Obviamente em inglês, a palavra tulip. Então por isso que se você ouvir falar a tulipa a tulipa calvinista, a tulipa arminiana, eu vou apanhar na rua se falar isso, né? A tulipa calvinista são esses 5 pontos rebatendo os pontos dos remonstrantes que, por sua vez, eram discípulos do Armínio, eram alunos do Armínio, eram pessoas que seguiam os ensinamentos do Armínio, né? Não necessariamente ali você tinha somente alunos, como você tinha também ali simpatizantes da ideia, né, dentro desse grupo aí. Então, para a gente comparar os 5 pontos aí, né? Esse documento, a remonstrância ali dos remonstrantes, ele dizia sobre 5 pontos principais. Livre-arbítrio, debatido pelos calvinistas com o ponto da depravação total. Arminianos, eleição condicional. Calvinistas, eleição incondicional. Arminianos, expiação ilimitada. Calvinistas, expiação limitada. Arminianos, graça resistível. Calvinistas, graça irresistível. Arminianos, decair da graça. Calvinistas, perseverança dos santos. Vejam que são 5 pontos aí onde eles se divergiam, né? A gente abriu para a gente debater, conversar sobre lá no presencial, né? E a gente via que, assim, bastante gente tem... Hoje, a gente olhando esses pontos, obviamente a gente está estudando o quê? História da igreja, né? Então a gente não vai entrar em ponto por ponto desse de forma teológica, esmiuçar assunto por assunto. A gente vai ver isso aí em outras matérias, né? Se a gente não vê nessa primeira parte do curso aí, quem sabe lá na frente a gente faz um segundo módulo, um intermediário, né? Quem sabe? Mas para a gente entender essa parte histórica, né? Que inclusive é a minha área de ensino aí, então a gente entende o seguinte: quando nós conversamos ontem lá, a gente viu que hoje, olhando já num longo espaço de tempo, partindo do início desse debate, a gente vê que tem muita gente que enxerga não divergência entre esses pontos, mas esses pontos se completando. Uma vez salvo, salvo para sempre, é aquele que realmente resolveu seguir o Senhor Jesus de uma vez por todas. E esse cara não vai mais sair dos caminhos do Senhor porque ele resolveu e não porque o Senhor está o obrigando, né? Então, às vezes, esses pontos, tanto no ponto de vista calvinista, quanto no ponto de vista dos arminianos, a gente olha para esses 5 pontos e a gente vê muitas divergências. Os grupos eles se divergem, a gente vê debates acontecendo aí bem acalorados e a gente vê que esses pontos eles têm muitas coisas em comuns. Então a gente tem, por exemplo, a gente vai falar sobre a Igreja Batista na próxima aula e a gente vê que pontos de ambas as correntes teológicas aqui circulando em comunidades, né? Em várias comunidades. Por exemplo, a comunidade que eu congrego, a gente não abraça nem o calvinismo nem o arminianismo, mas a gente busca a centralidade da Bíblia e obviamente que vários desses pontos se enquadram dentro da nossa fé, de ambos os lados, obviamente, né? Então a gente enxerga, nos consideramos dentro de uma perspectiva reformada. Esse curso aqui que a gente se propõe a entregar para vocês, ele não tem um viés nem calvinista nem arminiano, mas a gente está baseado dentro das escrituras sagradas, estudando texto a texto, apresentando ponto a ponto. Inclusive quando foi ministrada aí a última aula do módulo de Novo Testamento e foi falado sobre o livro de Apocalipse, a perspectiva aí do milênio, foi colocada todas as perspectivas que se existem, né? Não foi batido na tecla, né? Então, no nosso curso aqui, a gente estuda todas as perspectivas do que engloba o assunto que a gente está entregando para vocês, né? Então, a gente vai encerrar essa aula de número 3 aqui.
a gente vai fechar nesse ponto da história, onde a gente chega aí em 1619, aí, no fechamento aí do Sínodo de Dort, onde a gente já está no século 17. Então, a partir daqui, a gente tem esse embate teológico, né, que vai ocorrer. E a gente vai falar um pouco mais aí na aula que vem, a gente vai falar sobre os grandes avivalistas. A gente vai ver que tem avivalista ali que buscou uma corrente dentro de uma corrente teológica mais arminiana, o outro mais calvinista, mas todos trabalhando em um só propósito aí, que era propagar o reino. A gente vai falar aí também sobre alguns episódios meio tristes. Vamos iniciar já a nossa aula aí falando de um confronto aí, mas coisas boas aconteceram porque o propósito do Senhor é que a igreja avance, né? Então, quero deixar aí o muito obrigado aí, quero agradecer por ter acompanhado essa aula até aqui. A gente está encerrando a aula de número 3 de uma forma meio diferente do que de costume, mas chegamos ao fim. Deus abençoe vocês, até a próxima aula, tamo junto sempre.